Fala, querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia do Personal Educa e hoje a gente vai dar continuidade nos temas que a gente viu nas últimas aulas. Então a gente falou um pouquinho sobre mitose, um pouco sobre meiose e hoje a gente vai entrar no termo, dentro da temática da embriologia, que seria então o estudo do desenvolvimento dos seres vivos, tá? Como é que uma célula única como o zigoto se desenvolve então num indivíduo supercomplexo como nós, por exemplo. Então, essa aula de hoje a gente vai tratar de todos os temas que envolvem a embriologia ou a embriogênese, beleza? Então, como eu comentei, o que acontece nesse processo em que uma única célula, que é o zigoto, então isso aqui é a nossa célula zigoto, ela se transforma então em um ser vivo supercomplexo, multicelular, cheio de sistemas, esses sistemas estão interligados. Então, o que acontece nesse processo? Em que o zigoto se transforma num ser multicelular e complexo. Se você se recordar das nossas últimas aulas, você vai se lembrar que esse processo em que uma célula origina várias se chama mitose, tá? Então, no processo de embriologia, nós temos então diversas mitoses ocorrendo, tá? O que vai fazer com que uma célula vire trilhões de células. Tá, ok? Nós, seres humanos, por exemplo, existe uma estimativa que a gente tenha mais ou menos 1 trilhão de células no nosso organismo. Então, como é que uma célula, o zigoto, se transforma em 1 trilhão? Por meio de mitoses. Então, são mitoses sucessivas, só que não é só isso. O que mais que acontece no processo da embriologia, da embriogênese? Vai ocorrer diferenciação celular. Porque quando eu tenho uma célula que origina várias, eu vou ter uma linhagem de células semelhantes. Tá? O que vai acontecer é que em determinadas etapas do processo de desenvolvimento dos seres vivos vão ocorrer diferenciações celulares. Então uma célulazinha ali vai se destacar daquele grupo de células e vai se diferenciar, dando origem a tecidos, a sistemas, a órgãos diferenciados. Tá, ok? Então além de mitoses sucessivas, nós vamos ter aqui diferenciação celular. Tá? Diferenciação celular. Então resumindo, a embriologia, ela está resumida nesses dois processos. Então, se fosse para a gente aí definir o que é a embriologia, são mitoses sucessivas seguidas de diferenciação celular. Tá? E é isso que vai levar, então, à origem de um ser complexo, multicelular, multissistêmico. Tá, ok? E aí a gente divide a embriologia em 3 etapas. Então, assim, é uma série de eventos que vão ocorrer do zigoto até o desenvolvimento do ser vivo. No entanto, a gente consegue aí distinguir 3 principais etapas. A primeira dela é a clivagem, que também é chamada de segmentação. O que seria isso? É a primeira divisão do zigoto. Então o zigoto ele vai começar a se dividir e vai formar um monte de células. Essas divisões celulares a gente chama de clivagem. Tá? Então essa é a primeira etapa da embriologia, a clivagem. Depois da clivagem, a gente tem a fase de gastrulação. Tá? Gastrulação é o processo em que vai ocorrer a formação do sistema digestório primitivo. Tá? Então, a primeira etapa da embriologia é a clivagem, a segunda é a gastrulação, em que vai ocorrer a formação do sistema digestório primitivo, e por último, a gente tem a organogênese, que ela vai ser representada, né? A organogênese, então, seria o surgimento dos órgãos, né? A formação dos órgãos. No entanto, ela é representada pela neurulação, que é o início da formação do sistema nervoso. Beleza? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Essas 3 etapas. A clivagem, ou segmentação, a gastrulação e a organogênese, beleza? Então, começando pela clivagem, aqui a gente tem um zigoto, uma única célula. Lembrando o que é um zigoto? O zigoto é uma célula diploide formada pela união de 2 gametas. No nosso caso, a gente tem o espermatozoide que veio do pai, o gameta masculino, e tem o óvulo, gameta feminino, né, que veio da mãe. Eles se juntam e fertilizam formando um zigoto 2N, tá? Um zigoto diploide. Então, esse zigoto vai sofrer uma divisão, gerando 2 células pelo processo de mitose. Essas 2 células se dividem e geram 4. Essas 4 geram 8, que geram 16, que geram 32, que geram 64. Quando a gente chega num estado em que eu tenho 64 células ou 32 ou 64 células, esse estágio é chamado de mórula. Tá? A mórula, ela é então a fase em que a gente tem a completa divisão celular do nosso zigoto. Então o zigoto vai se dividindo e chega no estágio de mórula, tá? Em que ele vai ter aí até 64 células, de 32 a 64 células. Quando ele está nesse estágio, as células começam a liberar líquido intercelular, que vai então ficar nesse meio da célula aqui. Então a célula começa a liberar líquido
que vai ocupando essa região entre as células, tá ok? Com isso, ela aumenta de volume e cria uma cavidade entre as células que a gente chama de blastocele. Tá? Nessa etapa, então, quando já está preenchido de líquido e forma uma cavidade entre essas células, nós temos a fase de blástula. Tá ok? Então aqui nós temos a fase de blástula. A blástula então é caracterizada por essa cavidade, a cavidade chamada blastocele. Então, resumindo, a clivagem começa no zigoto e vai até blástula, tá? Que é representada então pelos grupinhos celulares aqui, que tem em volta uma cavidade chamada blastocele. Beleza? Então isso resume a clivagem, que é a primeira etapa da embriologia. A gente pode passar agora para gastrulação, que é a segunda etapa. No entanto, eu preciso explicar para vocês que existem algumas diferenças de tipo de clivagem, de tipo de divisão, dependendo do tipo de zigoto, do tipo de ovo que aquele ser vivo produz, tá ok? Então nessa lousa aqui, eu vou explicar quais são os tipos de ovos ou tipos de zigoto que existem e como que ocorre a segmentação, a divisão celular de acordo com esses tipos de ovos. Então, ao todo, existem 4 tipos de ovos. Nós vamos ter o ovo oligolécito, mesolécito, megalécito e centrolécito. Nossa, professor, que nome terrível. É terrível, mas vamos tentar entender o que significa esse termo. Então, lécito, ele está se referindo à quantidade de nutrientes que tem no ovo, que a gente chama de vitelo. Então esses pontinhos em preto aqui que eu coloquei nesse zigoto é o vitelo, é a parte nutritiva do meu ovo. O vitelo é basicamente composto por carboidratos e lipídios, tá? Então o termo lécito, ele se refere à quantidade de vitelo, tá? E aí vão ter alguns termos que vocês já conhecem, por exemplo, óligo. Óligo significa pouco, tá? Meso é médio, mega é uma grande quantidade. E centrolécito seria uma quantidade localizada na região central. Então o ovo oligolécito, ele tem pouco vitelo, o mesolécito tem uma quantidade média, o megalécito tem muito vitelo e o centrolécito tem o vitelo posicionado na região central do ovo. Tá? Basicamente seria isso que se referem esses nomes, beleza? E aí, como eu disse, de acordo com o tipo de ovo, vai ocorrer um tipo de divisão celular, que é importante a gente saber disso, tá? E por que isso acontece? Porque a quantidade de vitelo no ovo, ela vai interferir na divisão celular. Então, se você pensar dentro do nosso zigoto, o que é mais importante, digamos assim, na divisão celular é o núcleo. Né? O núcleo que vai se dividir e depois se divide o citoplasma. Lembram da mitose? Que a gente tem uma etapa de citocinese, que é quando a gente divide o citoplasma. Então, antes do citoplasma, a gente vai dividir primeiro o núcleo. Então, se eu tiver muito vitelo num ovo, é mais difícil de ocorrer a citocinese, a divisão do citoplasma. No entanto, o núcleo vai se dividir. Então, por conta disso, eu vou ter diferentes tipos de segmentação de acordo com o tipo de ovo. Tá? Então, vamos ver aqui o ovo oligolécito. É um ovo que tem pouca quantidade de vitelo. A divisão celular nesse tipo de ovo, ela é total ou holoblástica e igual. Então, o que isso significa? A célula vai se dividir totalmente, tá? Atravessado aqui, ela vai pegar, vai dividir totalmente a célula. Então tem uma célula, ela vai gerar 2 células, ela vai se dividir totalmente. E as células que são geradas, elas têm o mesmo tamanho, o mesmo volume, elas são iguais. Então esse é um tipo de divisão holoblástico, né, ou total, e igual. É um tipo de divisão que ocorre em humanos, tá? Humanos e mamíferos em geral, tá? Então esse é um tipo de segmentação que ocorre em humanos. Então, humanos têm um tipo de divisão holoblástica e igual. Por outro lado, a gente tem o ovo mesolécito. O ovo mesolécito ele tem uma quantidade média de vitelo e ele tem uma diferença na distribuição desses nutrientes. Se vocês observarem, aqui na região ventral, a parte de baixo, eu tenho mais nutrientes do que a parte de cima, tá? Que tem menos. Na parte de cima é onde está o núcleo, tá? Então, a gente divide esse ovo em 2 polos, de acordo com a posição do núcleo. Então, se o núcleo é onde está a vida, esse aqui é o polo animal. Tá? Então, aqui é o polo animal, porque é onde está localizado o núcleo, onde está localizada a vida. Onde não tem núcleo, ou seja, não tem vida, é o polo vegetativo. Tá? Vegetativo e não vegetal, tá, pessoal? Tem muitos alunos que fazem confusão, porque aqui é animal, aqui o outro polo vai ser o vegetal. Não é isso. Vegetativo faz referência a algo que não tem vida.
tá? Então, se aqui eu tenho vida, onde está o núcleo, ele é o polo animal. Onde eu não tenho vida, é o polo vegetativo, beleza? Então, no ovo mesolécito, ele tem uma quantidade média de vitelo que está distribuída de forma desigual. Então, eu tenho a região do polo animal e a do polo vegetal. Por conta disso, vai ocorrer sim uma divisão holoblástica, uma divisão total, a célula vai se dividir totalmente. No entanto, a gente vai ter células no final que têm tamanhos diferentes. Então, aonde eu tenho mais vitelo, que é a região ventral, ela vai ter uma célula maior, que a gente chama de macrômero, tá? Então, aqui eu tenho macrômero. E na superfície, né, na parte dorsal, eu vou ter um micrômero, que são as células menores. Beleza? Então, no tipo de divisão holoblástica desigual, ela vai se dividir totalmente, no entanto, vai gerar células com tamanhos diferentes, que a gente chama de macrômeros e micrômeros. Esse é um tipo de divisão que ocorre em anfíbios, tá? Em anfíbios. E aí vem algumas inferências que a gente pode fazer que são bem interessantes. Vamos pensar o seguinte, o ovo de humanos, ele tem pouca quantidade de vitelo, ele tem pouca quantidade de nutriente. Por quê? Vamos tentar imaginar isso. Onde que ocorre todo o desenvolvimento dos seres humanos? Ele vai ocorrer no interior da mãe, correto? Então, por conta disso, o tempo todo o embrião ele vai estar recebendo nutrientes e vai estar recebendo alguns elementos importantes ali para a sua sobrevivência por meio do cordão umbilical. Então o ovo, o zigoto, onde ele vai estar lá sendo desenvolvido, não precisa de grande quantidade de vitelo, não precisa de muito nutriente, porque ele está ligado ainda pela mãe por meio do cordão umbilical, e é onde ele vai receber grande parte dos nutrientes dele, tá ok? No caso de anfíbios, onde que ocorre o desenvolvimento de anfíbios? Vai ocorrer fora da mãe. Então a fêmea, ela põe os ovos, ocorre a fertilização, os ovos vão se desenvolver no ambiente aquático. Esse período ovo, ele vai ser um período bem curto, porque do ovo vai se desenvolver para uma fase de girino e o girino vai se desenvolver em um adulto. Então é um desenvolvimento indireto, em que no período de girino, esse animal consegue se alimentar de larvas, de pequenos insetos que estão presentes no rio. Por conta disso, eu também não preciso de uma grande quantidade de nutrientes no ovo. Ele tem uma quantidade média, tá? Por quê? Porque o desenvolvimento de ovo ele é curto, a fase de ovo é curta. Logo, eu vou ter a fase de girino que vai se alimentar, beleza? E aí a gente tem um tipo de ovo que é o ovo megalécito, que tem grande quantidade de vitelo. Ou seja, quem vai ter esse tipo de ovo? As aves. Então as aves ocorre a fertilização, a galinha, por exemplo, põe o ovo e vai ocorrer todo o desenvolvimento daquele embrião fora da mãe, dentro de um ovo. Então esse ovo precisa ter uma quantidade significativa de nutrientes que vai garantir o desenvolvimento daquele ser vivo, tá? Por isso que ele vai ter então um ovo com grande quantidade de vitelo, que é um ovo megalécito. Tá? No ovo megalécito, a região que vai ficar o embrião, onde ele vai se desenvolver, ela fica bem aqui na parte superficial, bem na parte de cima. Tá ok? Esse tipo de divisão que vai ocorrer no ovo de galinhas, no ovo de aves, é uma divisão meroblástica, em que somente a parte onde está o núcleo dessa célula que vai se dividir. Todo esse resto aqui ó, é vitelo, tá? Tudo isso aqui é vitelo, ó, vitelo, vitelo e vitelo. Tá? Então só a parte de cima ali, a região superficial, é que vai ocorrer a divisão celular, a divisão do núcleo. Então esse é um tipo de divisão meroblástica que ocorre em aves e répteis. Tá? Aves e répteis. E por fim, nós temos um outro tipo de ovo que vai gerar em um outro tipo de divisão celular, que é o ovo centrolécito. O ovo centrolécito, o vitelo está distribuído ao redor do núcleo. Tá? É o ovo que ocorre em artrópodes, tá? Em insetos, crustáceos, enfim. É o ovo de artrópodes. Beleza? O que acontece? Nesse tipo de ovo vai ocorrer primeiro as divisões dos núcleos. Tá? Então um núcleo vai gerar 2, que gera 4, que gera 8, que gera 16, que gera 32. Então vai ocorrer várias divisões de núcleo. Esses núcleos eles vão migrar para a superfície da célula e aí vai ocorrer a citocinese, vai ocorrer divisão de citoplasma. Por conta disso, então, vai ter uma divisão superficial. Tá? Então, primeiro divide-se os núcleos migram para a região da superfície da célula e aí vai ocorrer a citocinese, a divisão de citoplasma. E aí vai ter uma divisão, então, superficial. Então, são esses os 4 tipos de divisão de acordo com os 4 tipos de ovos. Beleza? Vamos para a próxima parte da aula, então.